9,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Olá, boa tarde, 4h05, entrando no ar a partir de agora, o Arena CBN. Você se enganou. Se você estava esperando Eliel Almeida, Eliel Almeida e feriado são duas coisas que não conseguem se envolver na mesma oração, na mesma frase. Eliel Almeida está longe, um lugar incerto, e que só nós vamos saber na próxima segunda-feira. Por isso, eu, Antônio Lupi, estou no comando do avião. Ao meu lado... Sobrinho, ele é parente do CEO, da empresa, o que acontece que ele não vai nunca trabalhar? Ele é próximo ao CEO, ele tem uma proximidade muito grande com o CEO da empresa. Mas, enfim, estamos aqui para levar até você muita informação, diversão e opinião sobre tudo o que acontece no esporte do Brasil, do mundo e também da nossa região, que, aliás, muitas, mas muitas notícias nesse feriado de Corpus Christi, dia 8 de junho de 2021. Ao meu lado, meu copiloto, Opa! Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Obrigado por ter vindo, viu? Tudo tranquilo, Antônio Lupe. Boa tarde a você, boa tarde ao Fabião, boa tarde ao ouvinte do Arena. Poxa, obrigado por ter vindo, foi bom, hein? Cadê o homem? Rasgou a Washington Luiz. Nossa, uma hora dessa deve estar de bermudinha e tomando alguma coisa, né? Com certeza, meu Deus. Mas a gente está aqui. Vamos lá. Quem também está aqui, ele foi na academia agora à tarde. Foi? Foi, eu vi, eu acompanho ele pelas redes sociais, está até mais musculoso. Robusto. Fábio Scheibe, grande Scheibe, boa tarde. Obrigado por ter vindo também, Fábio. Que isso, Lupe, é um prazer, adoro fazer o programa ao seu lado. E hoje feriadão, mas tem muita coisa acontecendo, né, Lupe? Tem bastante coisa acontecendo. Aliás, logo no início do programa, vamos parabenizar Bia Haddad. Não conseguiu a vaga para a grande decisão, mas fez uma partida espetacular e representou o Brasil no tênis, coisa que há muito tempo a gente não via. Uma mulher representando o Brasil no tênis. Então, parabéns a Bia Haddad. Infelizmente, acabou perdendo a sua partida para a polonesa hoje à tarde. Então, fica aqui. Aliás, quem pode falar mais sobre isso é ele, que também não nos organizou o churrasco hoje lá na redação. Organizou o churrasco na redação. Por enquanto, ainda não chegou os comes e bebes, mas a gente está no aguardo até às 18 horas. Tudo bem, Rafael Pio? Por favor, dê mais detalhes sobre essa histórica trajetória de Bia Haddad no Roland Garros. Boa tarde, Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe. É um Obrigado por ter vindo. prazer, como há tanto tempo eu não sentia. Vou dizer pra você que é algo diferente estar aqui com vocês. Bia Haddad fez história. Agora há pouco foi derrotada na semifinal número 2 de Roland Garros. Nunca uma brasileira em simples havia chegado nessa fase da competição. Maria Esther Bueno havia chegado até as quartas de final. Então Bia Haddad já havia igualado a história de Maria Esther Bueno na última rodada, mas hoje acabou sendo derrotada pela número 1 do mundo. Então, sem dúvida nenhuma, palmas para a Bia Haddad, porque ela foi sensacional nessa trajetória. 2-0, mas o segundo set ela vendeu muito caro, inclusive perdendo para a Swiatek no tie-break. Tie-break é quando tem um set a mais, é isso? Não Explica é quando... para quem não conhece o tênis, como o Carlão.
ela perdeu no tie-break do segundo set. Ah, entendi. Porque é o seguinte, primeiro set ela O Felipe perdeu... me explicou tudo errado lá na redação. É isso, ó. Primeiro set ela perdeu por 6-2, a Swiatek passeou pra cima de Bia Haddad. No segundo set, Antônio Lupe, Sim. as duas tenistas ficaram empatadas no 6-6. 6-6. Quando isso acontece, Certo, nós vamos para o tie-break dentro do set. certo. E aí, aquela que fizer 7 pontos primeiro, desde que sejam 2 de diferença, ganha o tie-break do set. E aí, a Swiatek fez 8-6 no tie-break e venceu o segundo set. Então, 2-0 para a Swiatek. Olha lá, você me explicou tudo errado, Felipe. Tá aqui o Felipe Pereira, Ô, do Felipe, jornalismo, tava pelo prestando amor de atenção. Deus. O jogo todo, eu tava trabalhando, né? Muita Ameaçou coisa até- acontecendo. ameaçou no até mundo. narrar. Não, E muita aí o coisa Felipe pra assistindo fazer. o jogo, pô, perdeu no... Foi quase. Falou que foi quase. Quase. Não, mas foi quase no segundo set. Ah, então foi ele tava quase. certo. Ele tava certo. Ah, então estava certo. Se a Bia, Desculpa, Felipe. se a Bia Quer falar vencesse o segundo set, ela levaria pro terceiro set. Por favor, Felipe Pereira. Eu tô sendo caluniado, né? Caluniado não. Pega uma cadeira aí. Não. Vamos bater uma caixa. Pega aqui. uma cadeira e senta no chão. É a primeira vez que o Felipe Pereira vai comentar Que conosco. coisa, hein? Que momento consagrador da carreira. Consagrador. Consagrador, né, Felipe? Boa Não faz tarde. isso, não faz isso. pô. O Filipinho não é desses, viu? Quem disse que não? Não? Quem disse que Bebes? não? Bebes? Lógico. Ora, não Até sabia. parece que você não sabe, né? Não sabia. Ah, não Tá sabia. vendo, Lupe? França. Só você é o único aqui que não Que gosta é de É o geladinho. Toblerone dele. Não, ele tá pedindo VAR pra mim, eu acho. Ah, é a câmera. Assim. Ah, é a câmera no Filipinho, é isso? Não precisa de câmera em mim. É, só pra explicar Não que você precisa. tava assistindo a Eu Bia, né? estava e fiquei muito impressionado com Certo. o desempenho da Bia. Assisti o outro jogo também, até ela chegar a essa semifinal. No outro jogo tava claro que aquela adversária lá, que eu não sei falar o nome, não adianta, não peça, Certo. que ela tinha largado a mão no final Largou. mesmo. Mas hoje, vendo a Bia jogando, eu vejo o quanto o tênis brasileiro está se desenvolvendo e o quanto ela, de fato, cresceu durante a partida. Teve uns momentos de bobeira? Teve. Óbvio que teve. Mas isso é uma coisa que o treinamento dela vai trazer. E essa experiência de ter enfrentado a número 1 do mundo, ter batalhado, conseguido vencer um set, que era uma coisa que a Swiatek não via, né, nessa edição de Roland Garros. Então acredito que tenha sido uma excelente demonstração E de foi. como o esporte brasileiro, quando bem valorizado, quando bem treinado, consegue se igualar aos melhores, os supostos melhores fora do Brasil. E um detalhe que acho que é mais importante, né? É claro que é um assunto que a gente fala, mas que não merecia, né? Mas assim, a gente precisa valorizar a mulher, né? Exatamente. Ela chegando, há muito tempo a gente viu o Guga, a gente viu o Meligeni. Meligeni, o Tomás Bellucci recentemente também, com algumas partidas muito boas, mas uma mulher representante brasileira no tênis, né? O que há muito tempo a gente não via, né? A Exatamente. Marista Erbueno foi a última, né? que Levando em conseguiu. conta que isso faz 50 anos. Exatamente, quase. era um Então, outro esporte na época. Né? Era um outro tênis. Então, assim, valoriza ainda mais essa conquista, porque foi uma conquista. Eu considero que a Bia Haddad é quem sai vencedora de Roland Garros em 2023. Eu não acho, mesmo que a Swiatek ganhe, mesmo que a adversária dela ganhe, não me interessa. Pra mim, a vencedora de Roland Garros é Bia Haddad. É o esporte brasileiro e é o esporte feminino brasileiro. Exatamente. E o Palmas pra detalhe- Felipe. Não, é Se a sensacional. Swiatek ganhar, né, Que Lupe? análise maravilhosa. Só um último detalhe. parênteses. Um parênteses. A Bia Haddad começa Roland Garros na 17ª colocação no ranking. Hoje ela já aparecia no 12º lugar. E provavelmente, quando for atualizado o ranking, ela aparecerá entre as 10 maiores tenistas do mundo. Eu acho que lá para 7º, 8º lugar. Então, isso É, já se a Swiatek- diz muito. Se a Swiatek ganhar, ela assume o top 10, né? Exatamente. Já- Se a Swiatek for, exatamente, se a Sim. Swiatek for a campeã, que fique bem claro. Tá, tchau. Muito obrigado. Obrigado, viu, Felipinho? Grande Felipe. cara. Grande Felipe. Grande Que Felipe, isso. Fabião. Diria pra você Vai até que... que horas hoje, Felipinho? Até daqui a pouco, né? já tá dando a hora, né? Até daqui a pouco. O Eliel, por exemplo, Tá. ele Não, o veio Eliel aqui e já falou, foi. tudo bem, gente, bom dia, É. bom dia. Quando você foi responder o bom dia dele, sumiu. Parecia o mestre dos magos, né? Ele falou assim, Exatamente. ele falou assim, eu vou dar um pulinho ali. Vou dar um pulinho ali. Já volto. Já foi. Pulou, né? Só segunda. Pulou. Então tá Filipinho, bom, tchau, hein?
Tamo junto. Tamo. Tchau, Felipe. Tchau. Valeu. Então tá bom, enxotamento coletivo. É. Tá, tchau. Valeu. Vai ser flocos mesmo? Vai. Ah, logrou êxito? Logrou. Oh, ainda bem, porque o rapaz aqui prometeu pra gente outro dia, até agora não trouxe. Não, mas o deu Gui... certo. Guilherme Léo vai trazer? Não, é o Gui e o Naldo que vão trazer. Boa, beleza então. Mas sorvetinho. 4h15, deu 5 horas, tchau. Pai. Tchau. Ô, louco. Ô, gente, é o seguinte. Bateu Nós o estamos ponto, era aqui, 11, nós quase. estamos aqui, certo? Valorizamos a conquista de Biadade, estamos aqui para levar até você muita informação. Bruno Pivetti caiu no bugre, hein? Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso e quem será o substituto. Aliás, se você, torcedor do Guarani, está nos acompanhando, e eu sei que está, você está em segredo, mas eu sei que está acompanhando. Hoje o tema é livre. Você pode mandar, torcedor do Bugre, quem deve ser o próximo técnico do Guarani? Torcedor da Ponte Preta. Tá satisfeito com o Moreira? Manda sua mensagem. Você que tá aí tomando churrasquinho, reunido com os amigos e a família, o que você tá fazendo? Qual é o cardápio? Manda também. E se você quiser mandar áudio, a gente agradece, porque a sua voz ela vai pro ar através do 19 991869070. 19 o DDD 991869070. Estou aguardando ansiosamente a sua mensagem. Posso colocar um subitem na pesquisa? Hoje o tema é livre. O tema é livre. Livre. Tema livre. Um dos nomes Um dos nomes. é o de Hélio dos Anjos. Professor. Professor Hélio dos Anjos para assumir o Guarani. E dizem as más línguas que é um nome forte. O torcedor do Guarani gostaria de ter Hélio dos Anjos depois de ter saído Boa. da ponte? Boa. Boa. São 3 nomes, né? Vamos entrar rapidinho aqui nesse tema. 3 nomes que estão em pauta. Lisca, Humberto Louser e Hélio dos Anjos. Então o torcedor do Guarani pode mandar Todos a já mensagem. passaram pelo Guarani, né? Todos já passaram pelo Guarani. Lisca salvou o Guarani em 17. Louser teve uma campanha Boa. de reação, né? Em 2018, se não me engano. Isso, campeão da A2. Campeão da Série 2, verdade. E Hélio dos Anjos. o Hélio dos em Anjos não 2001. teve uma campanha tão boa, ele né? foi mal. Não teve uma trajetória boa no Guarani. Saiu mal também. Saiu mal, né? Saiu mal. pelas portas do fundo. O torcedor ficou chateado, mas realmente era um outro momento, é bem verdade, mas o Guarani perdeu de 7 pro Vasco, o Romário deitou e rolou em São Januário, ele deixou o clube aquele dia, e dias depois, horas mais tarde, ele acertou com o próprio Vasco da Gama. Então foi um negócio meio ruim, mas já passou. O Hélio Cucude com muito mais bagagem, já calejado, conquistou muita coisa aí nesta larga carreira. Acho que hoje não faria o que fez no passado. Tem Palmeiras, tem Corinthians, temas do Arena desta quinta-feira. Mas estamos no ar com os trabalhos técnicos do Grande Bolacha, que adora esse programa. Tá com uma pasta nova, cheia de vinhetas e músicas alternativas. E Daniel França no streaming. A gente vai pro primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com a sua participação. 19 991869070. Tema livre. Torcedor do Guarani pode falar sobre o novo técnico, quem você quer ver no comando técnico da equipe. E manda aí o que você quiser pra gente, que tudo vai pro ar, menos palavrão. Arena CBN. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. A Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Disponível também nas novas versões automáticas. A Ford Pro tem a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Acesse ford.com.br ou visite uma concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida.
No Progresso Bilíngue, preparamos nossos alunos para um mundo vivo, em constante transformação e com grande diversidade de culturas. Um dos nossos principais compromissos é formar cidadãos protagonistas, responsáveis, criativos, empáticos e autônomos, que entendam seus próprios potenciais e habilidades e os utilizem para construir um mundo melhor. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo, porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Desde que nascemos, tomamos vacinas. E graças a estas vacinas, muitas doenças foram controladas ou até erradicadas. A vacinação é o melhor jeito de se proteger de doenças graves, inclusive da Covid-19. Mantenha em dia a sua caderneta. Imunizados, somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Vai para Viracopos? Ir de carro para o aeroporto é a sua melhor opção. E agora, com o Estapar Reserva, ficou mais prático e econômico estacionar. Reserve a sua vaga com descontos exclusivos no aeroporto de Viracopos pelo site ou pelo app Estapar Vaga Inteligente. Diárias avulsas a partir de R$17. Comece a sua viagem com tranquilidade. Consulte as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Quinta-feira de Sul-Americana na CBN. O tricolor entra em campo para carimbar sua vaga para o mata-mata da competição. São Paulo, Tolima. Às 6 da noite, com Vinícius Moura, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. São 4h23, já estamos no ar, de volta aqui no Arena CBN 99.1 do seu rádio e também no YouTube. Para você que nos acompanha no YouTube, muito obrigado. Você que está no YouTube tem o privilégio de ver a imagem de todos os elementos. Você vai ficar surpreso negativamente? Sim, mas é uma forma de entretenimento diferente. Rafael Pio é todo estranho, Fale por né? você. Rafael Pio é Fale todo por estranho. você. Mais dedilha, né? É isso. Aí que tá. Aí A partir do momento em que ele tira um dó sustenido, acabou. Acabou. Imagina ele tocando um Vitor e Léo. Vitor né? e Léo. Coisa sensacional. Pensando bem, Eu gosto mesmo de você. Pronto, é isso. Acabou. O som, ele substitui a imagem. Olha, poderiam estar aqui É o Rasimedon. Cauã Raymond. Quem que tem de galã? Tiago Lacerda é um galã? Thiago E Lacerda. Rafael Pio. Adivinhe Rafael Pio. quem seria o campeão? Mas tinha Rafael que dar Pio. um violão. Lógico, sim. Violão. Não consegue, né? Violão não sou ninguém. Rafael Pio. Rafael Pio. Rafael O Pio. cara que toca, velho. O cara que toca um instrumento. É sensacional. Ele é diferenciado. Diferenciado. Tem Série B em andamento, E hein? jogão, hein? Olha a barra do clássico, Juventude. É clássico. Não, é quase um clássico. É, né? clássico regional. Sulista. Isso, sulista. Criciúma 0, Juventude 0. Juventude do nosso glorioso Thiago Carpini, que chegou lá e mudou. Olha lá. Aí, ó. Rapaz do céu. Ei, hein? pessoal, a gente tá com comunicação interna lá com o pessoal Do Sport TV. da Sport TV. Gente boa, Carpini vai fazendo um grande trabalho de recuperação no Juventude. E o Criciúma, um candidato ao acesso, né? E o visual do Heriberto Rios, lotado. A torcida carvoeira fazendo a festa e conduzindo o Criciúma, quem sabe, ao acesso à primeira divisão.
Eu vou esperar o repórter CBN para a gente falar do Guarani, porque vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Vamos com os primeiros ouvintes que estão mandando mensagens através do nosso WhatsApp e o primeiro áudio vai para o ar. Bolacha. Acho bom que a equipe de esporte da CBN Campinas, bom dia primeiramente. Bom dia. Acho bom que Guardou essa agora, hein? equipe pare de usar aquele bordão. Qual? Nada. Ixi, aí não é comigo, nada. hein? Ah, não, aí... Nada O homem vai tá de tirar a folga. vitória do fulano de tal. Porque toda vez que alguém usa este bordão, o time que é ovacionado por ele perde Pede e freezer, perde né? acima de 2 gols, é sempre de goleada. Corinthians! Então gostaria de Não, pedir que essa turma aí parasse de usar esse bordão, Certo. pelo menos nos momentos mais Que bronca, velho. condizentes para a realidade Certo. de alguns clubes Certo. brasileiros. Uhum. Meu bom dia, Geraldo Miranda, Ok. de Barão Geraldo, na escuta. Geraldo que mora em Barão Geraldo. Barão Geraldo. Principado. Deve de ter Barão desconto no IPTU, né? Ah, com Quem tem o certeza. mesmo nome do Sem é distrito, né? Barão Geraldo? É. Distrito, É é. distrito. Isso. Deve ter pelo menos uns 5%. A Terra onde do o Boi falou falou, isso. isso aí. O Boi falou. Entendi. Você está aprendendo muita coisa. Você sabe que Capital das Andorinhas. Capital das Andorinhas, a Princesa do Oeste. A Princesa do Oeste, Barão Geraldo é o quê? É a terra do Boi Do falou. Boi falou. O Boi falou. Porque em uma sexta-feira santa... É o mesmo Boi É lá? o Boizão. É, porque... O Pio não sabe essa história. Você não sabe a É história? Eu sensacional. fiquei sabendo mais ou menos ontem, né, cara? confundi. É. Mas faz parte da Não, vida. faz São parte. lições que a gente leva pro... Foi a única vez que você confundiu? Foi. Ainda bem. Vamos para mais um áudio. Vai! Alô? 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 Quem é? Oi. Alô? Oi. Lupe, Oi. tudo bem? Ih, deu ruim lá Deu no ruim, áudio. deu ruim. Bom, então Mas vamos falar... rapidamente, Pois não. o Boi numa sexta-feira santa, o fazendeiro queria trabalhar. E sexta-feira santa não trabalha. E o Boi se recusou. E o Boi falou para o fazendeiro, o dono da fazenda, que ele não ia sair do lugar. Esse é o motivo? Por isso a terra do Boi falou. Olha, que Tem interessante. um bloco carnavalesco, né, lá. Tem. E muitos bons restaurantes, hein, Barão Geraldo? Bom. Ah, muito bons. Muito bons, né? Barão Muito Geraldo e bons, Souzas, muito eu acho que é o legais. derby, né, de bons É o derby restaurantes, né? da culinária Isso, campineira. campineira. Da Bons- RMC. Bons Boa. músicos. Joaquim Egídio faz parte de Souzas, Carlão? Sim, sim, sim. Não, É um- Joaquim Egídio faz parte É, de mas Souzas. é um aquele- outro distrito. Isso, mas é aquele miolo, né? Que É. a gente pode incluir. No derby a gente pode incluir. Joga no time de Souzas. De Souzas, isso. Certo. Bom, ontem o Palmeiras fez 4-2 em cima do Barcelona. Não é aquele Barcelona, é o outro Barcelona, o Barcelona do Equador. E o que mais me chamou a atenção é que, independente do resultado, quando o Barcelona abre 2-0, cara, parecia que o Palmeiras é aquilo que o Fábio Scheib falou hoje no CBN Esportes. O Palmeiras em algum momento ia empatar, vocês falaram isso também, mas em algum momento o Palmeiras ele ia empatar o jogo, empatou, virou e está classificado já para a próxima fase da Copa Libertadores da América, não é, Scheib? Exatamente, Lupi. Esse é o grau de confiança que atingiu o time do Palmeiras com a Bel, com a comissão técnica e tudo mais, faz os jogadores acreditarem realmente que mesmo com um resultado adverso, o Palmeiras teve esse resultado adverso porque teve erro de jogadores, né? O Zé Rafael errou na primeira bola, dando a bola para o jogador do Barcelona, e o Gustavo Gomes também foi mal no lance e acabou resultando nos gols do Barcelona. Mas mesmo com apenas 45 minutos, até eu estava no estúdio ontem também, depois do jogo, acompanhando o jogo com o Elton falou, tenho certeza que o Palmeiras vai virar esse jogo ainda. Porque atingiu um grau de confiança o time que é muito, muito raçudo, cascudo. O time do Palmeiras vai atrás do resultado mesmo. E mesmo no primeiro tempo já tinha criado muitas oportunidades, acabou desperdiçando. Mas o volume de jogo do Palmeiras está muito grande ultimamente, né? No caso de falar dos 3 pontos, né? O Arthur, o Rony é centralizado e o Dudu criam muitas jogadas, né? É verdade. Palmeiras, ele tem uma competitividade muito alta e acho que isso também faz diferença nos resultados do time de Abel Ferreira. Faz muita diferença e algo que eu achei legal de ouvir o Fábio Scheib falando hoje pela manhã,
Foi o fato do torcedor do Palmeiras. Nossa senhora, que coisa. maravilhosa, hein? Tem cobertura? Olha só aí, Felipe. Olha, pode no feriado? Dia Pode até isso aqui? Não Pode, né? Não, vou louco. Não, Então. Tomar, rapaz. Ixi, Nossa, já caiu, se tá no isso YouTube, aqui- o mundo inteiro Não, tá vendo. Caiu. Daqui a pouco a gente vai. José, Prossiga, Rafael, prossiga. Já isso aqui no estúdio. desconcentrou. É o aqui. Corinthians, né, que a gente tava falando? Palmeiras. É, Palmeiras. O Luke saiu do giro. Caiu os 3, cara. Nossa. Nossa senhora. Ô, gente, é de isopor, tá? É só... o Fábio falou hoje pela manhã que o torcedor do Palmeiras, ele, quando terminou o primeiro tempo, ele estava perdendo por 2-0, o torcedor aplaudiu, o torcedor gritou e incentivou. Que é algo que, sinceramente, Lupe, estava me irritando nos últimos tempos. E eu tenho falado isso aqui. Uhum. Pô, Palmeiras ganha quase todo jogo. Aí, mas mesmo ganhou, mas não jogou bem. Aí depois de 3, 4, 5 jogos de sequência boa, perde um joguinho lá bobo, que não vale muita coisa, a torcida vem reclamada. Calma lá, gente. E ontem foi diferente e a força do torcedor também ajudou dentro de campo. O Palmeiras virou o jogo. E aí, Carlão? O Palmeiras é muito forte, né? Vence por osmose, mesmo em momentos complicados, consegue aí ter um equilíbrio mental que o técnico Abel Ferreira prega tanto. E, claro, aliado à qualidade que o time tem, consegue as vitórias. E ontem venceu, assim, parecia natural, né? Como o Fabião disse, parecia natural a virada que o Palmeiras teve, tal momento de confiança que a equipe vive. 4h31. É hora do repórter CBN. Na volta, a gente vai falar sobre Guarani, Ponte Preta e Corinthians, hein? Que ontem disse adeus à Libertadores da América. Repórter CBN. Quinta-feira, 8 de junho de 2023. A tenista brasileira Bia Haddad Maia perdeu a semifinal do torneio de Roland Garros para a polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 0. Ela chegou a ter o ponto decisivo para levar o jogo ao terceiro e decisivo set, mas foi superada pela atual bicampeã de Roland Garros e número 1 do mundo. A campanha de Bia Haddad foi a melhor de uma tenista brasileira desde Maria Esther Bueno, que está no hall da fama da modalidade. Com o resultado, Bia chega pela primeira vez ao top 10 do ranking mundial. É a primeira vez que uma brasileira atinge o posto desde que o ranking foi instituído em 1973. 3 pessoas foram indiciadas suspeitas de terem enterrado uma mulher viva na Zona da Mata de Minas Gerais. Elas vão responder por tentativa de feminicídio, tortura, associação criminosa, constrangimento e violação de sepultura. A vítima foi agredida e, em seguida, colocada por 9 horas numa gaveta funerária, fechada com cimento e tijolo. O Vaticano informou que o Papa Francisco passou uma noite tranquila no hospital após uma cirurgia abdominal. Francisco, de 86 anos, passou ontem por uma operação de 3 horas num hospital de Roma para reparar uma hérnia. Segundo os médicos, o procedimento foi bem sucedido. O médico que operou Francisco disse que o pontífice reagiu bem à anestesia geral e que espera que o Papa fique no hospital entre 5 a 7 dias. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino vem chegando com as informações das estradas aqui na nossa região. No período da manhã, Mário, em alguns pontos ali o motorista encontrava uma certa dificuldade. No período da tarde está mais tranquilo ou ainda continua complicado? Boa tarde. Exatamente, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A complicação, principalmente durante a manhã,
na rodovia Anhanguera, onde aconteceu um tombamento de uma carreta que estava carregada com uma carga de açúcar. Essa carreta ela ficou tombada na pista até o começo da tarde, quando a via foi liberada. Inclusive, nesse momento, nosso ouvinte faz bom caminho pela rodovia Anhanguera, tanto em direção da capital quanto no sentido do interior, inclusive na passagem aqui por Campinas. A Bandeirantes também segue aí sem problemas nos dois sentidos. E falando de Campinas, na Alix da Cunha, o nosso ouvinte precisa de atenção na chegada para Campos Sales. Tem uma sinalização de problemas com o veículo por ali. Então, atenção, você que chega à região central utilizando a Alix da Cunha, no sentido da rodovia Campinas-Montemor, aí por enquanto segue sem problemas em toda extensão. Lupe. Obrigado, Mário Quintino, que volta na programação da CBN no Ponto Final com mais informações sobre o trânsito. 4h35. Como proteger seu cão contra parasitas desde filhote? NexGard Spectra é a solução contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em uma única dose. Fale com seu médico veterinário. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. No dia 15 de junho ao meio-dia inaugura o Parque Shopping Mojimirim. Grandes marcas, diversas opções de gastronomia, lazer e muito mais. E em breve supermercado, academia e cinema. Mais praticidade para o seu dia a dia e toda a família. Parque Shopping Mojimirim, seu novo destino de compras e lazer. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos. Agora chegou o momento de falar do Guarani. O Bugre, que perdeu ontem para o Novo Horizontino por 1-0. Resultado que não foi aí o que o torcedor esperava. Uma falha grotesca do Alan Santos. Ei, Alan Santos, hein? Eu não vou falar nada. Eu prometi a mim mesmo que eu não vou falar nada. Foi expulso ainda. Já tô falando muito. E hoje, reunião do Conselho de Administração, confirmado no início da tarde a demissão do técnico Bruno Pivetti. Vamos ouvir o que o torcedor está falando a respeito do substituto do treinador do Guarani. Fala, rapaziada da CBN, tudo bom? Tudo bem? Táxi, trabalhando. Boa. E à noite, claro, tomar uma. Amanhã cedo, partiu Goiânia. Tchau, Pivete, muito obrigado. Obrigado pelas intenções de Hélio dos Anjos. E o nome da minha preferência, Felipe Conceição. Abraço, ótimo feriado a todos. Carlão, Eliel, Lupe, Charlie. Abração. Boa. Boa tarde, equipe da CBN. O meu gosto seria Lisca doido. Douglas, Jardim Proença, Campinas. Douglas, obrigado. O nosso outro ouvinte, ele amanhã embarca para Goiânia. Vai pegar aí umas
Umas 10 horas ali para fazer. Carro. Avião é 1h30. Avião 1 hora, né? 1 hora. Avião 1 hora. Avião Vai ver 1h30. Vai ver o jogo, será? Oi? Ele vai ver o jogo? Sim, torcedor do Bugre. Tá trabalhando hoje e amanhã rumo a Goiânia. Foi o Edu do táxi isso daí? Acho que foi. Da fotinha esse aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra Vamos você. ver. Deixa eu ver. Deve ser o Edu. Esse aqui, ó. É ele mesmo. É ele mesmo? Opa. Ô, Pedro, boa, obrigado. Gente boa. Bom, a gente ouviu o Felipe Conceição, a gente ouviu o Lisca, tem a mensagem de texto aqui também. Boa tarde, equipe Arena. O técnico nem jogou 2 meses de trabalho e já dispensaram. Esse CA está de brincadeira. Afinal, quem manda é o André Marconato ou o Ricardo Moisés? Estão de brincadeira, é o Marcelo do Jardim Marisa. Tem mais uma opinião do Guarani aqui. Boa tarde, amigos. O Bugre errou em mandar o Pivete embora. Vai ser ribanceira abaixo agora. O Amarildo, lá de Hortolândia, que mandou a mensagem pra gente. Tinha mais uma aqui, mas eu acabei perdendo a mensagem do ouvinte também falando do Guarani. Bruno Pivete está fora. 2 meses, 45% de aproveitamento dos pontos conquistados. Dos pontos conquistados. Ele que até começou bem, mas nos últimos 5 jogos não venceu. Carlão, acerta ou não o CA em trocar o comando técnico? Ô, Lupe, aquela coisa assim, se levarmos em conta a cultura do futebol brasileiro, é normal, né, esta queda, porque foram 5 tropeços, né, ou 5 jogos sem vencer, curtindo aí um jejum com alguns resultados, principalmente o da Chapecoense, né, que foi muito mal, e a derrota para o CRB. Dentre esses 5, acho que os 2 anormais, né, que o Guarani teve. Agora, é o que nós falávamos pela manhã, essa cultura do futebol, né? Vai começar a Série B e vem o Bruno Pivete. Aí vai lá, ou o Ricardo Moisés, ou o André Marconato, ou o Rodrigo Pastana. Estamos trazendo um treinador que é bugrino, que é de Campinas, que entende a filosofia do clube, que vem de bons trabalhos, clube, né? que torce para o clube. Temos um projeto a longo prazo, temos ideias de jogo e tal. Aí foi a primeira instabilidade do Bruno Pivete. A primeira. E logo na primeira não tem um dirigente de culhão, um dirigente fera pra bater no peito e falar, olha aqui, eu vou segurar o Bruno Pivete. Talvez numa próxima irregularidade, porque é um campeonato muito longo e é um campeonato que você passa por altos e baixos, de repente eu vou pensar, mas nem terminou o turno, Lupe. Nós estamos indo para a 11ª rodada, 12ª, fechamos 11 rodadas apenas e já manda embora. Então, poxa, 2 meses só para descobrir que o cara não serve. Então, algumas coisas no futebol que me irritam, sabe? E essa situação, o treinador perdeu. Eu acho que é todo um contexto, sabe, o que acontece no Guarani. Por exemplo, por que o time joga tão mal o segundo tempo? Por que o Regis não tá jogando nada? Sabe? Então são algumas situações, claro que o treinador merece ser questionado e tem a sua parcela de culpa, sem dúvida alguma, mas é algo que me irrita no início de competição, do projeto, do trabalho a longo prazo e na primeira instabilidade, tchau, sabe? Eu não sei se eu mandaria embora. Sabe? Hoje, infelizmente, os dirigentes, e principalmente os de Campinas, que são fraquíssimos, vamos falar a verdade, né? Dos dois, lá em cima e embaixo. Lá em cima e lá embaixo, para quem não é de Campinas, lá em cima é a ponte, porque é do lado de cima da avenida, e lá embaixo é o Guarani, que é do lado de baixo da avenida. Não é nada pejorativo, não, é coisa de costume da cidade. Agora, é impressionante que se baseiam por rede social, sabe? Vai lá no Twitter, vai no Instagram, vai no Facebook, não sei, tá lá a cornetada da torcida, o cara não aguenta o rojão, sabe? E aí pega e manda embora. Pode dar certo a chegada de um novo treinador? Seja Loser, seja Hélio dos Anjos, seja Lisca, seja qualquer um treinador. Pode dar certo porque o Guarani tem ingredientes para montar uma boa equipe e corrigir a rota. Mas eu não sei, eu acho que os dirigentes de Campinas são fraquíssimos e não aguentam uma instabilidade e se baseiam muito em rede social. Eu nem acho, rapidinho, nem acho que ele tenha sido demitido pela sequência. Eu acho que, infelizmente, os dirigentes, e eu vou citar os nomes, André Marconato e o Ricardo Moisés, eles torciam para que o Pivete perdesse o jogo contra o Novo Horizontino para que pudesse fazer isso. Explico por quê. E aí me bate uma preocupação. A saída do Rodrigo Pastana, ela se deu, informações de bastidores, porque ele estava querendo mandar demais. Pô, mas ele é o responsável pelo futebol. Junto com o Pivete. Rodrigo Pastana e Bruno Pivete eram os responsáveis pelo futebol.
senhor André Marconato, o senhor Ricardo Moisés, que fazem uma boa gestão, isso é inegável e a gente precisa dizer. Gente, desculpa, é do estacionamento pro queijo e segundo andar. Dentro do vestiário é quem entende de futebol. Então contratem quem entende e deixe que esses profissionais trabalhem. Agora a impressão que eu tenho é que eles acharam que os caras estavam mandando demais e aí queriam tirar tanto o Pastana quanto o Bruno Pivetti, para que eles pudessem trazer alguém que eles tivessem um pouco mais de pulso ou de controle. Só que se eles trouxerem Hélio dos Anjos, eles vão achar que eles vão achando que vai ter controle. Não entra no vestiário. Não passa nem na porta. Não passa nem na porta. Então pensa bem. E essa situação do Hélio dos Anjos também, vamos supor, aí surge lá o tal CA reunido, tal, poxa, Hélio dos Anjos. Aí, independente da rivalidade, eles falam, poxa, fez um bom trabalho na ponte, acompanhamos aqui, é um cara que segura o grupo. Ele não fez um bom trabalho só na ponte, tá? Gol do Ju, no Náutico, ele fez né? um trabalho também os últimos trabalhos do Hélio. Que gol do Juventude? Não o cara foi, saiu achei que ele tava machucado comemorando. ali. Fumaceiro. Você precisa ver esse Vasco. esse óculos que você comprou aí. Achei que ele tava comemorando. Cabelo, lembra o óculos do cabelo? O óculos do cabelo. Aí eu preciso pegar aqui. Olha lá, você acabou com o raciocínio do cara. Ele saiu correndo ali, ó, porque eu achei que era gol. Não, aí, por exemplo, tá o CA. Então, só um detalhe. A gente fala muito do trabalho do Hélio na ponte. Ok. Ele fez uma baita de uma série A2. Sim. E ano passado, com poucos ingredientes, manteve a Ponte Preta na Série B. Só que no Náutico, ele quase colocou o Timbu na Série A. Sim, e foi campeão pernambucano há muito tempo. Exatamente, exatamente. Então são alguns trabalhos de relevo. E as últimas saídas do Hélio, dos clubes, elas foram turbulentas com os dirigentes, Sim. né? Porque os dirigentes brasileiros, eles adoram o vestiário e adoram escalar o time, né? Então o treinador fica louco. Um cara como Hélio dos Anjos, experiente, vencedor na carreira, fica doido da cabeça, fica muito louco. Mas eu imagino assim, o CA conversando e tal, aí vem Hélio dos Anjos. Aí o CA são 7 integrantes, né? Aí 4 votaram a favor do Hélio, 3 votaram contra. Então aí vamos atrás do Hélio para contratar. Aí vai lá um cara que não tem aquela... vamos ver na rede social o que a torcida do Guarani está falando. Está achando. Aí o que vai acontecer? O cara treinou a ponte, o cara não sei o quê. Opa! Não traz, eu acabei de ver no Instagram... que a torcida tá brava. Eu acabei de ver no Twitter que a torcida tá brava. Então vamos tentar o Lisca, vamos. Sabe, sem convicção. E isso que é. Pô, fechou com o Hélio, o CA concordou com o Hélio, vamos atrás do Hélio. Esquece o. Sabe por quê? Esse negócio de torcida? Que dirige a ponte. 3 vitórias do Hélio dos Anjos, acabou. Acabou. Não tem conversa. Então por isso que falta convicção. Não só na situação do Bruno Pivetti, eu acho que poderia ter dado mais tempo para ele trabalhar. Ele tem condições para isso, tem ingredientes para fazer com que o Guarani volte a jogar bem, mas também na contratação de treinador. Eu tenho certeza que lá definir o nome, vai na rede social para ver como é que tá. E é difícil, né? Ô Fábio, e assim, e qual é a culpa do Pivetti na tentativa do Alan Santos dar um calcanhar na entrada da área? Jogador raso, né? Com 7 jogadores do Novo Horizontino pressionando o sistema defensivo do Guarani. Qual é a culpa do Pivetti? Eu até falei aqui no microfone da CBN que assim, não achei tanta falha. Mas muitos crucificaram o Tony, que inclusive nem foi relacionado para o jogo contra a equipe do Novo Horizontino. E qual é a culpa do Pivetti se o Tony falha no gol contra o CRB? E aí, Scheibe? Exatamente, né? O Pivetti não tem culpa, apesar do Guarani ontem também não ter feito um bom primeiro tempo. A gente estava acompanhando a partida, o Guarani teve uma chance de gol só, uma finalização, na verdade, para o gol. Acabou não indo muito bem o Guarani, já estava na cara que no Horizontino ia marcar o gol. A gente vendo pela opinião dos nossos ouvintes, mandando mensagem, o Guarani não estava jogando nada. O Gabi Castro estava aí também falando, comentando o jogo. O Guarani muito mal ontem, teve apenas uma finalização no primeiro tempo. Mas é tudo muito efêmero, né? Nessa troca de treinador, porque até a quinta rodada, o Pivetti era comparado com o trabalho do Vadão lá em 2009, que o Vadão tinha ganho não sei quantas partidas, tinha feito essa arrancada no início da Série B. Agora, claro, são 5 jogos sem vencer do Guarani, mas já sai tudo por água abaixo e acaba complicando realmente um trabalho para que tenha sequência, né? O trabalho do Pivetti é o trabalho de qualquer um. Eu estava pegando aqui um recorte da Série B, até agora, nessa 11ª rodada, já são 14 treinadores demitidos na Série B. São quantos times? 20? 20.
14 já mudaram de técnico? Exatamente. Olha a convicção dos dirigentes, né? Mais que um por rodada, demitido. Exatamente. O José Vieira, ele manda assim, para não mandar meia dúzia de jogadores, ele fala que pé de ratos e chinelinho sobrou pro técnico de novo. Acho errado, mas é a cultura do nosso futebol. Abraço o Vieira, que mandou a mensagem aqui pra gente, falando a respeito dessa demissão do técnico Bruno Pivetti, tá fora do Guarani. Lembrando que o Guarani tem um jogo muito difícil pela frente. No sábado, vai enfrentar o Vila Nova no Oba, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, lá no setor universitário da cidade de Goiânia. Onde Antônio Lupe Pisei. residenciou. Eu morei ali também, morei próximo do Oba, morei um quarteirão do Oba. Morava bem, né? Ali é legal, ali é interessante. E ponto final. São 4 horas e 50 minutos. A gente tem um intervalo, Bolacha, e na volta tem ouvintes que mandaram mensagem, tem o sarcófago e a gente vai falar também sobre a eliminação do Corinthians. A gente volta já. Arena CBN. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. A época da estiagem chegou e trouxe com ela o perigo das queimadas. Nos últimos anos, a maior parte dos incêndios que aconteceram na nossa região foram causados pela ação humana. Por isso, devemos ficar todos em alerta. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais faça fogueiras para limpar terrenos e tenha cuidado com as bitucas de cigarro. Lembre-se, a qualquer sinal de fogo, ligue para o 193. Faça a sua parte e ajude a preservar a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. 4h53, vamos colocar mais ouvintes no ar, Bolacha? O ouvinte tem voz aqui no Arena. Boa tarde, Arena CBN. Boa Galerinha, tarde. tudo bem? Vocês são top. Júnior aqui, motorista de aplicativo de Sumaré Hortolândia. Mandei um áudio ontem aí, claro que acabou não dando tempo, não para de mas falar, né? vou replicar. Eu falei no áudio nada vai impedir a desclassificação do Corinthians na Libertadores. E foi o que aconteceu, galera. Um abraço. Um abraço. O que é isso? Olha essa fera aí, meu! Cadê o Eliel? Hoje o programa vai render, meu! Hoje o Fábio Chave pode dar opinião, todo mundo pode falar do programa, o Eliel não veio! Se vira nos 30 aí, meu! Nossa, se ele estiver ouvindo, ele deve estar muito pé da vida. Full.
Mega. Mais um. Ai, cara. Boa tarde, equipe Arena, CBN Esporte Campinas, Burg Nicolau de Americana. Ô, Burg, faz Um tempo forte que você não abraço manda pra áudio. todos, um excelente feriado de final de semana. Muito obrigado. Nós queremos a presença, a continuidade do querido professor futebolístico Nós quem? Felipe Moreira, família na Burg. admirável Associação Atlética Ponte Preta. O nosso professor ficará, se Deus quiser, por uns 2, 3, 4 anos na Ponte Preta. E logo teremos os nossos títulos da presença e comando do professor Felipe. Forte abraço, queridos. Fiquem com Deus. Amém. Concorda? O Burg é ponte O agora? Burg é ponte. É? E aí? É ponte mesmo? É amigo do Felipe, então. Você não quer? O quê? O Felipe? 2, 3 anos? Ah, cara, eu já tenho. Eu acho que o problema da ponte. Não é o treineiro, não né? é o treineiro. Tem os seus problemas, sabe? É um treinador em formação. Eu acho que o Felipe precisa se tornar independente da Ponte Preta, sabe? Tocar o trabalho dele, ele tem competência para isso num outro clube, ganhar cancha, sabe? Ganhar casca para aí sim voltar à Ponte Preta, quem sabe um dia como um treinador realmente de futebol. Entende, claro, cresceu no meio, mas eu acho que ele precisa alçar outros voos para, quem sabe, pegar a Ponte Preta num outro momento. Não vejo ele como o principal culpado. Tem a sua fatia, tem a sua parcela, mas o buraco é muito mais embaixo. O Felipe é apenas uma pontinha aí do iceberg. Mais um. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Falando ainda sobre o futebol raiz, com respeito ao Caiçara, como carinhosamente passou a ser conhecido e chamado pela população viradourense, faz parte da história do nosso município, fazendo parte até mesmo dos livros sobre a história de Viradouro, conforme demonstram vários documentos que existem na prefeitura. Legal. E conforme relatam os referidos livros da história de Viradouro, o futebol foi a primeira manifestação esportiva da cidade de Viradouro. Show! Viradouro tinha e ainda tem 2 equipes, o Caiçara e o Atlético. E os munícipes se dividiam torcendo por elas em rivalidade intensa e apaixonada. Temos um derby como em hoje é a Viradouro. Ponte Preta e o Guarani. Temos um derby em Viradouro. Minha mãe tá ouvindo o programa. Você tinha esquecido o nome, Lupe, lembra? Não? É Atlético de Fábio Chabi. Agora o ouvinte lembrou. Minha mãe tá ouvindo. Ela tá aqui pela região. Sim. Se você estiver ouvindo, mãe, manda aqui pra mim, pode ser no meu particular mesmo, se você torcer pro Caiçara ou pro Atlético, porque minha mãe é nascida em Viradouro e criada em Viradouro, isso. Olha só. Enquanto minha mãe não responde, vamos pra mais um. Eu acho que ela não tá ouvindo, minha mãe. Meu Deus, Rafael Pio, não é essa a história do Boi falou. Não? O escravo Toninho Toninho! estaria trabalhando na fazenda. E o Boi falou para o escravo Toninho, hoje é sexta-feira santa, não é dia de trabalhar. E o cara falou, e o escravo Toninho foi contar para o patrão, e o patrão acreditou no que o escravo Toninho contou para ele, e desde então não se trabalhava mais em sexta-feira santa. É quase. Tem Quase. um pequeno ajuste. Eu achei que o Boi tivesse falado diretamente com o patrão, mas na verdade ele falou com o Toninho, que era o escravo. Eu acho que passaria de ano. 5,5, 6. Isso. Passa o menino. Toninho ou é Tuninho? Toninho, né? Com o, né? Tuninho. Não, Ah, é Tuninho. Tuninho. Ó, Não, é Toninho. Você falar que não é mentira, minha mãe tá ouvindo o programa. Ó. Rapaz, né? E ela falou assim, Caiçara. Minha mãe torceu pro Caiçara. Olha aí. É impressionante como o nosso ouvinte aqui é diferente, né? Ter um ouvinte desse, uma aula dessa, uma aula, né? sensacional. A gente tem... Tivemos 2 aulas, do Boi falou e essa do Caiçara. Viradouro. O problema aqui Viradouro. somos nós, que o ouvinte salva. O problema é... Por favor, Bolacha. Isso. O quadro que para a cidade. Tendência de vitória de Eu vou Lupe nos hoje. estádios, o pessoal fala, você merece mais. Você merece ser respeitado. Rafael Pio, põe o celular na mesa. Não, eu tô vendo outra coisa. Tá bom, então. Eu tô vendo isso aqui, ó. Isso aqui. Então tá bom. É que Vamos hoje lá. tem confronto. Depois eu posso Dia falar. 8 de junho. De interrogação. Exatamente. A Ponte Preta, ela entrava em campo para mostrar o seu valor. Ponte E Preta ela é enfrentava inflamante. o Barretos.
Eu sei. Eu sei. Faz tempo. Ela enfrentou o Barretos. Eu sei, contra o Barretos. E o que aconteceu? Eu tava lá. Macaca. 2-0 fácil. Jogando solta. Como diz o torcedor, macaca querida, né, Macaca Rafael querida. A Ponte Preta tinha Oscar. E o Barretos tinha o Radamés. Em que ano foi isso, Rafael Pio? Eu vou por último, porque eu vou acertar, eu sei. Então vai. Pode ser? Pode ser. Não, você vai agora. Não, deixa eu por último. Você vai agora, Rafael. Eu tô procurando aqui. Aí. Não, Pio, deixa o celular em cima da mesa. Então vai, fala de novo. Os 2 jogadores só. A Ponte tinha Oscar e o Barretos tinha Radamés. 1976. 1976, Carlão de Freitas. Eu vou de 74. 1974, Fábio Scheibe. 83. A gente tem palpites distantes, hein? 2 anos aqui. Rafael Pio de 76, Oscar Carlão de Freitas de 74 e Fábio Scheibe disse 1983. Oscar nem jogava mais 83. Tem só a minha vitória, por favor, por favor. Obrigado! Esse jogo foi em 8 de junho de 1947. Nossa. Estádio Horácio Antônio da Costa. Ponte Preta, Serafim, Alcides, Stalingrado, Nego, Rodrigues, Oscar e Damião, Carlinhos, Gaiola, Edmir e Armandinho. Sabe qual era a dupla de ataque do Barretos, Fábio Scheibe? Era o Piromba e o Alcides. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigado pela companhia. Valeu, Pio, Carlão, Fábio Scheibe. Amanhã eu tô offline e vocês se comportem. Ô, Lupe. Oi. Não, cara. Tem que vir aí, pô. Valeu, tchau. Arena CBN. Rede CBN.